Primeira Epístola de João, no capítulo 1, no verso 9, capítulo 1, verso 9, primeira Epístola de João. Você que nos acompanha pelas redes sociais, Deus te abençoe, te dê compreensão, entendimento, abra o seu coração para que entenda, para que compreenda, se converta, seja salvo e curado para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Só até aí. Glória a Deus, graças a Deus. Estava vindo no carro e eu vi ali uma oração em forma de cântico, e as pessoas falavam assim: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados. Isso é uma oração muito superficial, né? Porque o que é o pecado? A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Agora, a transgressão da lei, qual lei? Qual lei? Nós sabemos que nós aspiramos uma nova pátria, que é o reino de Deus. Então, essa é a lei, ela veio do reino de Deus. Ela é do reino de Deus. Ela é do reino de Deus. Então ele tem leis, ele tem normas. Então, se o pecado é transgressão da lei, ele precisa ser, como a gente diz juridicamente, né? Ele tem que ser capitulado. O nosso pecado tem que ser capitulado, quer dizer, tem que mostrar qual é o pecado, aonde está, né? Onde está, qual preceito ele foi transgredido. Tem que ser preciso. Quando o juiz condena um réu, ele coloca qual é o artigo que ele infringiu. O condenado, ele sabe, né? Você, quando vai na prisão lá, por que você está aí? A pessoa fala qual artigo que ele infringiu. Então ele sabe, né? Então, o povo de Deus precisa saber com precisão qual é o pecado. Não é passar um rodo em cima e vem no atacado, né? Perdoa os nossos pecados. Não é bem por aí, né? Me perdoa o pecado, ou os pecados. Quais? Aí vai perguntar quais, né? Então, o pecado, ele é a infração de um preceito, de uma norma, de uma regra. Então nós precisamos saber, né, como tratar o pecado, né? E precisamos saber qual o pecado. Agora, para saber qual o pecado, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer as regras de Deus, as normas de Deus, as normas do reino de Deus, porque nós aspiramos, né, o reino de Deus, tá? Tem leis humanas que elas são contrárias às normas de Deus, né? Agora, como eu vou saber que eu pequei, que eu peco, né? Conhecendo a palavra. Eu já conheço os 10 mandamentos, mas não são só os 10 mandamentos, né? São inúmeros, tá? Agora, o propósito de que Deus nos otorgou
que nos deu o Espírito Santo, uma das funções, né, uma da atividade do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Nós vamos saber qual o pecado. Agora, para ter o tratamento do pecado, eu tenho que citar qual o pecado, porque eu tenho que trabalhar em cima daquilo, eu tenho que rejeitar aquele pecado, ou os pecados, eu tenho que conhecer, né? Eu tenho que confrontar com eles, e eu tenho que ser preciso, porque a Bíblia diz aqui que os que são de Deus não vivem pecando, né? O pecado passa a ser um incidente na vida dele, e ele vai rejeitar aquilo, ele vai saber que é transgressão. Agora, a gente não poderia viver de qualquer maneira, fazendo o que dá na nossa cabeça, né? Só que, por que Deus deixou preceitos? Por que deixou regras? Para o nosso bem. Não é que Ele quis tirar de nós coisas ou prazeres, ou, né? Ele não é, como diziam os antigos, né? Desmancha o prazer, né? Não é isso. Ele falou assim: ó, você deve viver assim. Se é assim que nós devemos viver. Para quê? Por quê? Porque Deus, né, falou. Agora, por que Deus falou? Porque Ele nos ama. Então é para o nosso bem. Só que a hora que fala de pecado, as pessoas ficam miúdas, né? Porque diz aqui, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ele prossegue, no 1 João, né, no capítulo 1, verso 8 e 10, né? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então nós temos que reconhecer a nossa natureza de transgressão. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos em pecado, né? Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, Deus encerrou todos em pecado, para quê? Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quer dizer, ninguém pode bater no peito e falar que eu sou bonzinho, eu sou perfeito, eu sou justo. Não, a própria palavra já fala que não é assim, não é assim. Então, agora, reconhecer que é pecador já começa a ter aí a solução. Agora, saber qual é o pecado, ou quais são os pecados, e confrontar esses pecados, né? Aí vem a solução. Agora, a solução para o pecado ser anulado, cancelado, ele só está em Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se é de todo, é de todo. Agora, Jesus veio pagar justamente a nossa dívida, o título da dívida que era contra nós. Ele veio fazer isso, né? Agora, eu preciso ir a Ele e confessar o pecado. É o que aqui fala nessa palavra, né? Se confessarmos os nossos pecados, quer dizer, primeiro, confessar, né? Confessar é falar, né? Fala é falar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, só Jesus, né, ele pode perdoar o pecado. Por quê? Porque ele tem as credenciais. Só ele tem credenciais para perdoar pecado. Quando Jesus perdoou o pecado ali de um que veio para ele curar,
né? Ele fala que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Por que ele tem? Porque ele é o único homem, né? Se ele é 100% homem e 100% Deus, sendo 100% homem, ele é o único homem que pisou essa terra e que não pecou. E ele também é aquele que preenche as credenciais para pagar o pecado, né? João Batista olhou para ele e falou: eis o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio para colocar em nós uma disciplina. Todos aqueles que são de Deus, eles estão debaixo de disciplina, eles estão debaixo de regras, de mandamentos, de preceitos. E a Bíblia diz: não seja como a mula ou o cavalo, né? Sem entendimento, né? Deus quer que a gente entenda, que a gente compreenda, né? E agora, Ele é fiel e justo, quer dizer, eu apresento a Ele, né? Aonde que eu estou escorregando, né? Aonde eu estou caindo. E quem é de Deus, essa pessoa tem uma repercussão interna pelo próprio Espírito de Deus, que o convence do pecado, e ele passa a ter nojo do pecado. Ele não vai tratar o pecado como algo de somenos, de sem importância. É aquele negócio, né? Que tem? Não tem nada a ver. Para Deus tem a ver. E todas as vezes que nós transgredimos preceitos de Deus, nós vamos ter uma colheita nociva, uma colheita ruim. Aquilo se volta, né? Aquilo se volta contra nós, e nós, né? Vamos ter problemas por causa disso. Então, Deus nos deu regras de como viver, nos deu regras de como nos relacionarmos uns com os outros, de como nos relacionarmos com Deus, tá? Como nos relacionarmos com as autoridades constituídas por Deus, como nos relacionarmos da autoridade com aquele que está debaixo da autoridade, tá? Como nos relacionarmos com anjos, né? Como nos relacionarmos com demônios, né? E como nos relacionarmos com nós mesmos, Muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, Jesus veio para colocar uma disciplina em nós, para mudar o nosso caráter. O nosso caráter, ele tem que ser tratado, ele tem que ser mudado. Não tem como, né? Ser de Deus, né? E não ter o tratamento de Deus. Nós vamos receber tratamento de Deus, recebido, né? A cada um de nós, tratamento de Deus. Agora, é preciso então olhar de frente para o pecado, tratar o pecado, confrontar com ele, né? E falar com Deus e pedir socorro do céu. Muitas vezes: Senhor, eu estou vencido, né? Eu estou sendo vencido, eu sou fraco. Mas reconhecer, quando você fala que é fraco, aí que você é forte, porque a sua confiança está em Deus, e para Ele não há nada demasiadamente impossível. E a luta, o confronto com o pecado nos leva à santificação, que é um processo que dura a vida inteira. Santificação, quer dizer, você vai se dominando. Mas você, o homem por si mesmo, na maioria das vezes, não consegue. Mas você clamar, né? O nome de Jesus, o sangue de Jesus, clamar a ajuda do céu, o socorro do céu, como o salmista fala:
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora, o que não pode é relativizar a atitude errada, né? Passar um pano por cima, jogar a sujeira debaixo do tapete. Não, tem que rasgar o coração, né? Rasgar o coração, confrontar com a situação e saber qual o pecado ou quais os pecados, não tem esse negócio de atacar. Você pode falar, mas atacar, Senhor, perdoa os meus pecados. Agora, o que me vem à memória é esse, e você vai saber como lidar com isso. E o Senhor é fiel e justo para te perdoar. Ele vai dar saída, ele vai dar o escape, por pior que seja a situação, ele vai ter o escape para você. Você às vezes não vê a saída, mas ele tem a saída para você. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que o homem de Deus cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Agora, um erro da pessoa é quando a pessoa afasta de Deus. Porque fala que o pecado afasta as pessoas de Deus. Mas quando Adão ali, ele transgride, Deus chama por ele, ele não se apresenta, ele esconde. Então o pecado faz isso, a pessoa se esconde de Deus, ao passo que a pessoa tem que se mostrar mais ainda para Deus, mostrar as suas fraquezas, as suas debilidades, Então Adão se escondeu e Deus falou com ele: acaso você fez o que eu disse para não fazer? É que eu tive medo, Pecado traz medo, Isso é algo natural. Andou na contramão, vai trazer medo. Agora, quem pode tirar? Quem pode justificar nós? Quem pode nos santificar? É o Senhor. Agora, eu tenho que me aproximar dele e não fugir dele, Eu tenho que mostrar a minha miséria para ele, a minha transgressão, o meu pecado, onde que eu estou vencido, onde que eu estou fraco, para que Deus venha suprir, para que Deus venha me socorrer e mudar o meu coração, A Bíblia diz que o Senhor tem o coração do príncipe na palma das suas mãos, e ele inclina para a direita ou para a esquerda, como ele quer. Agora, se eu falo com ele, ele vai entrar em ação. Ele precisa que a nossa boca, confessar é falar com a boca. Mas ele já sabe, sabe muito mais do que nós. Ele já viu mais do que nós. Mas a minha boca vai ter que falar. Só a hora que eu falar com a minha boca, porque aqui fala, se confessares, é o que eu falar com a minha boca, falar com ele, ele vai ser o quê? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel. Essa foi a razão, de Jesus se dar em sacrifício pela humanidade, para que o pecado não prevalecesse sobre nós. Ele fala que o pecado não prevaleça sobre nós, Não vamos andar pecando reiteradamente sem uma reflexão, sem um confronto, sem uma luta espiritual para subjugar a nossa disposição da desobediência. Vamos reduzir o nosso corpo à escravidão. A Bíblia usa essa palavra, palavra forte, quer dizer, para obedecer. E a obediência traz bênçãos, O perdão traz reconciliação. E
também temos que ser dispostos em perdoar. A oração que Jesus deixou o modelo para nós, ele fala: perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Se você mudar isso aí, fala assim: Senhor, não perdoa nós, porque nós também não perdoamos os outros. Agora, esse negócio de andar junto, andar junto é outra coisa. Perdoou, limpou o coração, falou com Deus, ele purifica de todo pecado. Agora, isso de andar junto, a Bíblia diz que andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Então não tem acordo, um pensa do jeito, outro pensa do outro, não devia ser assim, porque todos devem pensar conforme as palavras de Deus. Então, aqui diz filhinhos meus, no capítulo 2, na primeira epístola de João: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é para nós o nosso advogado. A Bíblia diz que ele é o advogado dos advogados. Então quer dizer, se você falar com ele, se você buscar nele, se você confessar, se arrepender, tem que ter arrependimento, A confissão leva a arrependimento. Arrependimento é aquele desejo sincero de não andar reiteradamente na prática da transgressão, do pecado. Ele é advogado, quer dizer, ele não vai perder a causa, ele vai cancelar o teu pecado. Agora, se a pessoa recalcitra, a Bíblia diz, recalcitra reiteradamente, a Bíblia diz que Deus tem vara, a vara, ele corrige ao filho a quem ama. Ele tem vara, então ele tem a correção. É como um bom pai de família que corrige ao filho a quem ama. Então ele tem a forma também de nos tratar e de nos reduzir à obediência. E então ele não vai perder a causa. Quebranta o coração, tem que haver um quebrantamento, um arrependimento, sincero, e ele é nosso advogado, E ele é a propiciação, ele é a satisfação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, Que o Senhor notifique, passe agora em revista a nossa vida, a vida de todos aqueles que estiveram ao alcance da minha voz, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo nos lembra e nos ensina e nos faz lembrar de tudo que nos ensinou, e Ele vai de encontro aonde estão as nossas transgressões, e nos lembra dos nossos pecados, e aí temos a oportunidade de confessá-los, e Ele fiel e justo para nos perdoar. Encontre hoje Jesus como advogado, em nome de Jesus. Encontre paz, reconciliação, perdão pelos pecados, confessá-los, abandona, deixa, em nome de Jesus, porque Deus é poderoso para te dar saída e escape, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.